Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, o Misericordiosíssimo. Muito obrigado, querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora, por estarem conosco aqui mais uma vez no programa Chaves do Paraíso, estabelecendo essa ponte, esse contato, esse diálogo com os nossos irmãos muçulmanos que estão do outro lado aí da tela, mas também com os nossos irmãos brasileiros, as pessoas que têm curiosidade, que querem aprender, conhecer um pouco melhor a religião islâmica. Nós muçulmanos que nesse momento do ano passamos por um período muito especial, que é o período da Ashura. Nós, não digo celebramos, mas nós lembramos com pesar o martírio do Imam Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam, que foi aquele grande revolucionário, o indivíduo que empunhou o estandarte do Islã e lutou contra a injustiça, contra a tirania, e não abaixou a sua cabeça e não se humilhou diante de um governante dissoluto. Os valores do Imam Hussein alayhi salam seguem conosco até os dias de hoje. E você acompanhou que no programa anterior nós abordamos a personalidade do Imam Hussein, a importância da sua revolução, porque nós até hoje nos lembramos desses eventos e choramos a sua morte, por que até hoje nós vestimos preto durante esse período do calendário islâmico. E na noite de hoje, então, nós falaremos especificamente sobre o que aconteceu na Ashura. Ashura, para que as pessoas que não conhecem o idioma árabe entendam, vem da palavra árabe Ashra. Ashra é 10. Então, Ashura é o 10º dia do mês de Muharram, quando realmente o martírio do Imam Hussein e de grande parte dos seus companheiros acontece. Para falar sobre esses eventos, trouxemos ao programa hoje mais uma vez o Sheikh Muhammad Rida, alayhi salam, Maulana. Obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, uma grande satisfação tê-lo conosco aí, aprendermos sempre cada vez mais com a sua sabedoria e a sua cultura. Hoje, então, conversaremos com o nosso Sheikh Muhammad sobre o evento em si. O que se passou, o que aconteceu naquelas areias sagradas de Karbala, por que até hoje esse local é considerado um local sagrado pelos muçulmanos, e quais foram os eventos que culminaram, então, com esse ápice, esse cume na defesa dos valores e da moral islâmica. Maulana, a gente pode dizer que em Karbala, na Ashura, no último dia, aconteceu o confronto da grande injustiça com os grandes valores da religião islâmica? Exatamente, podemos dizer sim. Então, como sempre, salam aleikum. Eu acho que preciso explicar um pouco da antes, para entrar na Ashura. É porque, historicamente, não falamos o que aconteceu, só falamos sobre a importância de Imam Hussein no programa anterior. Mas hoje, para falar, vocês lembram que eu falei que o Imam Hussein de Medina saiu para Kufa, mas no meio ficou em Meca. Ficou em Meca por alguns meses e depois foi para Kufa, onde foi chamado pelo povo de Kufa, chamaram para ele assumir a liderança e eles ajudarem o imã, contra o governo Yazid. O imã, quando estava em Meca, recebeu muitas cartas do povo de Kufa chamando o Imam Hussein. Eu falei, é muito longe onde Imam Hussein nasceu e viveu, que é Medina, e onde que nós chamamos de Kufa. Mas por que Imam Hussein aceitou de Kufa? Imam Hussein conhecia? Ele teve um legado? Teve. Porque quando o pai dele, no programa anterior eu falei, que o pai dele, Ali, foi... na história do Islã é o quarto califa, É considerado o quarto califa. Para nós é primeiro imã, Mas na história do Islã é o quarto califa. Ele colocou Kufa como capital do governo dele. Então Imam Hussein já estava em Kufa. O povo de Kufa já conheciam Imam Hussein, conheciam o pai dele. Como eles chamaram Imam Hussein, foi o melhor lugar para ele aceitar, Mas também, logicamente,
ele mandou uma pessoa como sucessor dele, né, como representante dele, chamado Muslim ibn Aqil, que foi o primo dele, mandou para Kufa para juntar os muçulmanos que queriam a liderança do Imam Hussein, né, fazer aliança para ver a situação e chamar o Imam Hussein para falar que é verdade ou não verdade, venha ou não venha, né? Muslim ibn Aqil foi lá e dizem que mandaram 18.000 cartas para Imam Hussein, né? Então ele viu o povo quer, tudo está pronto para fazer uma revolução, né, contra o opressor da época, Yazid, para não deixar ele desviar a religião. Daí ele foi, Muslim foi, em Kufa. No primeiro todo mundo votou, todo mundo fez aliança com o Muslim. Daí ele viu, a aparência está tudo certo, escreveu uma carta para Imam Hussein, venha que o povo está esperando. Mas, pouco tempo, Yazid mandou um governador chamado Ibn Ziyad para Kufa, porque ele achou que o governador anterior é fraco. Ibn Ziyad chegou lá e começou a ameaçar, começou a matar, começou a fazer tudo possível. Assustou o povo e o povo negaram o voto. Negaram o voto, mas o Muslim já tinha mandado uma carta para Imam Hussein, tinha chamado ele, não deu. Mataram o Muslim ibn Aqil também, numa tragédia em Kufa, que não quero dizer, quero chegar para Ashura. Daí Imam Hussein a.s., com carta anterior de Muslim, foi até Kufa, mas quando chegou um exército enfrentou o Imam Hussein. Ele recebeu a notícia de martírio do Muslim, chorou, mas mesmo assim levaram o Imam Hussein, caravana dele, para um terreno que na época não tinha nenhum na verdade, na água, nem nada, né? Era um deserto, mas chamado Karbala. Levaram lá, cercaram, né? Até chegou segundo dia de Ashura, segundo dia do mês do Muharram. Aqui, entre aspas, eu falo para telespectadores que mês Muharram é primeiro mês no calendário islâmico. Calendário islâmico é calendário lunar. Então, não tem uma data específica determinada para falar que no calendário solar qual dia que fica. Mas tá bom. No segundo dia do mês do Muharram, né, o imam chegou em Karbala. Pouco a pouco, o exército de Yazid se aumentou até 30.000 que falei no programa anterior. E falaram para Imam Hussein, ou aceita ou te matamos. Daí ele falou que esse homem, ele falou para todo mundo, falou para o exército de Yazid, falou para os seus seguidores também, falou: esse homem, Yazid, me deixou para escolher baina salati wa dhilla, escolher a honra ou humilhação. Yahya min adh-dhilla. Jamais eu vou escolher a humilhação, né? Que é uma das frases do Imam Hussein que se marcou na história, né? Todas as pessoas livres usam essa frase, né? Daí ele ficou então, todos os dias cercaram, mas privaram de água. 7º dia de Muharram, eles cortaram água para as tendas do Imam Hussein. Que ele colocou as tendas, né? Ficou obrigado. Com poucos seguidores e a família dele, inclusive irmã dele, Zainab al-Kubra, que a gente vai falar, o papel
muito importante da Sayyida Zainab, senhora Zainab, na história da Ashura. Eu acho que nos próximos programas a gente vai falar. Então, ele foi cercado. E assim os dias passaram e algumas vezes mandou uma pessoa para ainda ver que o Imam Hussein aceita ou não aceita. Eu falei no programa anterior, só precisava uma palavra. Sim. Só precisava uma palavra. Ainda até falar sim, não precisava ficar ao lado de Yazid, ajudar ele. Não. Só ele precisava dizer para o povo no território islâmico que Hussein, neto do profeta, o único que ainda está vivo da família do profeta, aceitou e votou em mim. Só precisava isso. Daí Hussein ia ter uma vida luxo, rica, com todo respeito, né? Mas ele negou, não aceitou, né? Hoje em dia, veja no mundo, quantos países que aceitam humilhação, quantas pessoas que aceitam a opressão e aceitam viver sob tirania. Eles precisam conhecer o Imam Hussein alayhi salam para ver como um homem se sacrificou, um sacrifício supremo, né? Um sacrifício supremo, junto com seguidores e companheiros do Imam Hussein alayhi salam, não chegava a 100 pessoas. Contando a família, 180 por aí. E como é que era? Seria interessante contar para o nosso telespectador, para a telespectadora, Maulena, como era a composição desse grupo que foi com o Imam Hussein alayhi salam até o Iraque. Como era? Havia mulheres, havia crianças? Como era esse grupo? Então, o próprio Imam Hussein alayhi salam levou a família dele, irmã, esposa, os filhos, levou junto. Porque estava imigrando de uma outra palavra, né? De Meca e Medina para Kufa. Levou a família. Dentro de Medina, vocês sabem, Quraishitas eram a família, tribo do Imam Hussein alayhi salam, né? Tribo do profeta, claro, tribo do Imam Hussein alayhi salam. Então, acompanharam também alguns como irmãos do Imam Hussein, né, como Abul Fadl Abbas, que a gente vai falar sobre ele também, os filhos do Imam Hussein, Ali al-Akbar, né, o Zain al-Abidin, que é o quarto imam depois do Imam Hussein. Nós temos família, irmãos de Muslim ibn Aqil, os primos do Imam Hussein, os filhos do irmão do Imam Hussein, filhos do Imam Hassan, né? E também companheiros do Imam Hussein, que foram as pessoas que foram seguidores do Imam Hussein, leais, que continuaram acompanhando o Imam Hussein até Karbala. É porque, como que acabamos de falar, tinha pessoas que gostavam de ajudar o Imam Hussein, mas finalmente acabaram deixando ele sozinho. 18.000 pessoas escreveram cartas, mas só foi 100 pessoas, né? Que depois, se der tempo, a gente uma vez fala que muitas dessas pessoas, depois da Ashura, depois um ano depois da Ashura, do martírio de Imam Hussein, se arrependeram e fizeram outra revolução contra Yazid. E todos foram martirizados também, mas também são martirizados no caminho de Deus. Mas quando o imã precisa de ajuda, você tem que ajudar. Daí tá. O imã ficou sozinho, ficou com 100 pessoas. Chegou a noite da Ashura. Para quem já conhece um pouco a história, sabe que temos 2 dias importantes. Tasu'a, Ashura. Como você já explicou que a Ashura veio de Ashra, que é 10º dia, eu vou falar que Tasu'a vem de Tes'a,
que é 9º dia. É porque, na verdade, era para acontecer o evento, martírio e a guerra, na verdade, no 9º dia. Quando o Shemr, assassino do Imam Hussein, chegou, queria começar a guerra, que tinha 2 pessoas que foram importantes no exército de Yazid, Omar Ben Saad e esse Shemr. Omar Ben Saad foi escolhido por Yazid para acabar esse assunto com o Imam Hussein. Falou para ele, vai lá, ou ele volta, ou mata ele e manda a cabeça dele para mim. Isso que falou Yazid. Ele foi, do 2º dia, 3º, 4º, 5º, 6º, não fez. Esse Shimr chegou, falou para ele, e se você não começar, eu vou começar. Porque o Ibn Saad, Omar Ben Saad, tinha medo para matar Imam Hussein. Tinha medo. Então o Shemr chegou e falou que eu vou começar. Era a tarde do 9º dia. Tudo isso falei para começar da noite anterior da Ashura. Noite da anterior da Ashura foi como? Foi assim, que o exército começou. Imagina, de 30.000 pessoas, imagina só 1.000 pessoas começar ataque. As tendas de 100 pessoas, né? Alguns dos companheiros do Imam Hussein também trouxeram família junto, esposa, mãe, né? Tinha nas tendas separadas, crianças, né? Eles começaram a atacar. No exército de Imam Hussein, Abu al-Fadl al-Abbas era o primeiro. Então, quando começaram, Imam Hussein mandou Abu al-Fadl al-Abbas, o seu irmão do pai, né? Mandou, veja o que eles querem. O Abu al-Fadl al-Abbas foi negociar e voltou, avisou Imam Hussein, o imam, eles querem começar a guerra. O imam falou, vai lá, conversa com eles, se eles permitem, esta noite eu quero mais rezar, quero ler o Corão, quero pedir perdão para Deus, quero conversar com Deus, quero adorar. Eu gosto de oração, gosto de glorificar a Deus. O Al-Fadl Abbas foi e conseguiu, e aquela noite foi uma noite maravilhosa na história. Que o Imam Hussein a.s., até na guerra, não esqueceu de oração, não esqueceu de leitura do Alcorão, não esqueceu de pedir perdão e esses valores islâmicos que existem. Aquela noite, com muita dificuldade para a família do profeta, família do Imam Hussein, família dos companheiros, passou. Imagina, 30.000 pessoas que querem matar e ir embora. O que passa para as crianças aquela noite? O que passa para as mulheres? Especialmente para a irmã do Imam Hussein. Cada dia está sabendo que está se aproximando a morte do irmão. Não é só o irmão. Temos que corrigir essa visão. Não é que a preocupação é que vão matar o meu irmão. Vão matar o meu imam. Imam, a pessoa mais importante no universo. Tá. Ainda não tem água nas tendas. As crianças estão com fome, com sede. Como que eu falei, 3 dias antes da Ashura cortaram água. Tinha pouca água. Na última noite, último dia, não tinha mais água. Chegou no 10º dia, que dia Ashura. Esse Omar Ben Saad, pela manhã, começou e gritou que testemunho diante de Yazid que eu comecei e eu fiz a primeira. Então começou. Como
última noite, Imam Hussein a.s. juntou os companheiros, os irmãos, família, numa tenda só, desligou as lâmpadas. Falou para todos que esta multidão de exército vieram só para me matar eu. E não tem nada a ver com vocês. Aproveitem da escuridão. Peguem a mão das suas famílias e fujam. Imagina a noite anterior. Companheiros do Imam Hussein começaram a falar: Ya Hussein, ó Imam Hussein, o que está dizendo? Como nós vamos te deixar sozinho? O que vamos responder ao profeta no dia do juízo final, se deixarmos você sozinho aqui? Os irmãos, companheiros, todos se expressaram e falaram sobre o assunto e não deixaram Imam Hussein. Então, no dia da Ashura, cada vez um dos companheiros foi ao campo, lutou, foi martirizado e levaram o corpo às tendas. Até chegou a vez da família do Imam Hussein. Quando chegou a vez da família, nós não temos muito tempo. Cada dos companheiros do Imam Hussein tem uma história bonita. Família do Imam Hussein. Primeira pessoa da família do Imam Hussein foi o filho mais velho do Imam Hussein, Ali al-Akbar. Ele não deixou irmão do Imam Hussein e ele não deixou outros. Filho do Imam Hussein. Tudo isso tem lição para nós. Ali al-Akbar foi martirizado numa tragédia. Mataram e com tantas espadas deixaram o corpo em pedaços. Imagina o Imam Hussein a.s. neste caminho está perdendo o filho, mas ainda não existe de dizer não para o opressor, né? A resistência que nós falamos significa isso. Ele sabia, mesmo morrendo, a vitória está com ele. Mesmo perdendo família, mesmo perdendo companheiros. E hoje eu vou falar para vocês. No programa anterior falei que só no 40º dia do martírio dele tem 25 milhões de visitantes e milhões que o coração dele está com esses visitantes, mas não conseguem, como nós aqui no Brasil, de longe, e muitos outros xiitas que existem e pessoas que gostam do Imam Hussein, dos muçulmanos e não muçulmanos. Eu conheço muitos não muçulmanos aqui no Brasil que já foram visitar Imam Hussein. Tá. Mas ninguém sabe esse Yazid onde foi enterro. Não é vitória? Vitória é essa. Vitória é essa. Que o Imam Hussein tem um santuário. Quem pesquisa o santuário de Imam Hussein vai ver a glória que Deus deu para esse servo sincero dele. Mas cadê os inimigos? Enquanto o opressor que mandou martirizar e matar o Imam Hussein ficou com uma poeira na história. Essa é a história de todos os opressores ao longo da história terrena. Com certeza. Veja Faraó e Abraão, Moisés, quais ficaram e quais foram. Exatamente. Veja outros. Então, eles são agora foi família do Imam Hussein, e um por um Imam Hussein com um coração partido pegou o corpo do filho dele, do irmão dele Abul Fadl al-Abbas, no último momento. Imagina, eles perderam todos os companheiros martirizados, está faltando só um pouco das pessoas da família do Imam Hussein. Tem cenas emocionantes que até a gente não pode falar, dá para chorar.
né? Mataram Abu al-Fadl al-Abbas do jeito, sabe, a diferença entre exército de bem e exército de mal, até hoje em dia a gente pode ver, é que exército de mal mata de qualquer forma. Inocente, não importa. Justifica e mata. Mas exército de bem não é assim. Exército de bem tem que seguir a linha. Não pode. Porque até mesmo na guerra, não é, Maulena? Na guerra existe lei, né? Sim. Existem regras. Sim. Mas exército de mal sempre não conhece desrespeita, não conhece. Né? E a família do Imam Hussein alayhi salam, Maulena, o que aconteceu com eles após esse evento tão trágico da Ashura? Sim. Chegou a vez do Imam Hussein, antes de ele ir para o campo como última pessoa, né? Sayyida Zainab, irmã do Imam Hussein, trouxe o recém-nascido filho do Imam Hussein. Falou: esse nenê está sentindo sede. Veja com esse exército. Inocente, ele não tem pecado, não tem culpa. O imam levou, chamou o exército de Yazid, falou: vocês sabem que eu sou o único neto do profeta que existe no planeta agora? Desculpa, mas zombaram, irmãos. Vamos supor que sim. Olha a maldade. Daí o imam deu um sermão emocionante, né? Mas com o coração escuro que eles tinham. O imam continuou até conseguir um pouco convencer o exército. Mas Omar bin Saad, comandante do exército, viu que a situação não está muito boa. Pouco pode mudar. Mandou um soldado para matar esse nenê na mão do Imam Hussein. E mandaram uma flecha que cortou a garganta do nenê na mão do Imam Hussein. Essa é uma história que sempre me emociona. Hoje em dia tem essa tradição entre mais xiitas, que qualquer que ganhou um nenê traz com a lembrança da Ali al-Asghar, se chama esse Ali al-Asghar, e igual Ali al-Asghar que seja no caminho do Imam Hussein. Então se juntam no 7º dia, porque 7º dia cortaram água as tendas e esse nenê foi martirizado por água. Então depois Imam Hussein foi no campo e foi martirizado, que, inshallah, vocês vão estudar como cortaram a cabeça do Imam Hussein e colocaram em cima da lança. E a partir desse momento que começou a missão da irmã do Imam Hussein, e como a tradição xiita, quando é martirizado o falecido, o imam, começa a missão do outro, que já é escolhido. Maulena, a gente vai ter que deixar então essa história tão bonita e tão importante, tanto das mulheres quanto da sucessão do Imam Hussein, para o próximo programa, porque o nosso, dessa vez, infelizmente terminou. Então, é uma história triste, telespectadora, mas também é uma história alegre, porque nos mostra a retidão do caráter do Imam Hussein alayhi salam, dos seus companheiros e daqueles que dedicaram sua vida ao Islã. Não deixe de acompanhar o nosso programa, então, na próxima semana. Cenas dos próximos capítulos, traremos a continuidade dessa história tão cativante e tão importante. Wassalamu alaikum, que a paz esteja convosco.